Boa noite a todos. O meu nome é Sandro Barbosa, eu sou gerente médico da Glenmark e em nome da empresa eu dou as boas-vindas a todos vocês e agradeço o prestígio da audiência no nosso evento de hoje. O nosso evento que trata de um tema relevante, que é essa pandemia que todos nós estamos enfrentando e dando ênfase no impacto das doenças respiratórias pela Covid-19. Para o evento de hoje teremos dois palestrantes, o Dr. Renato Kifuri, que é pediatra e infectologista, que é presidente do Departamento de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria, que vai nos falar sobre os aspectos atuais da Covid-19, falando sobre as características do novo coronavírus, falando sobre aspectos epidemiológicos, sobre sinais, sintomas, métodos diagnósticos. E nosso segundo palestrante é o Dr. José Roberto Megda, que é pneumologista e professor da Unitaú, que vai nos falar sobre a importância dos controles das doenças respiratórias na redução da morbidade e da mortalidade causada pela Covid-19. Antes de passar a palavra aos nossos speakers de hoje, a gente vai passar um vídeo institucional para que os senhores saibam mais quem é a Glenmark e após a palestra de cada um, a gente abre um espaço para perguntas. Então, por favor, agora o vídeo. Fundada com a visão de atuar como empresa farmacêutica global, focada em pesquisa e desenvolvimento, divide seus negócios em três grandes áreas independentes: inovação, similares e genéricos, Life Science, API. Glenmark atua com 16 fábricas em 4 continentes e está presente em mais de 80 países, com volume de negócios de US$ 1,5 bilhão. A Glenmark atua com expertise em foco terapêutico nas áreas de dermatologia, oncologia e com vanguarda e inovação em produtos da linha respiratória. Seus produtos, processos e sua infraestrutura atendem às expectativas internacionais de qualidade. Ao longo das décadas, se estabeleceu como protagonista no desenvolvimento de novas moléculas e possui um robusto pipeline de produtos especiais em vários estágios de desenvolvimento clínico. Possui 4 centros de pesquisa e desenvolvimento, sendo um na Suíça e 3 na Índia, e conta com um grande número de cientistas altamente qualificados, o que já garantiu cerca de 600 patentes concedidas em 74 países, que cobrem inovações em NCE, New Chemical Entity, NDDS, Novel Drug Delivery System, API, Active Pharmaceutical Ingredients e Biologics. Glenmark atua com parcerias estratégicas para aumentar o foco na área respiratória e ampliar, assim, o acesso dos pacientes aos tratamentos, que tem importância fundamental para a empresa. Glenmark é comprometida com os negócios de forma responsável com o meio ambiente, a saúde e segurança em todas as operações globais. A empresa ocupa a 15ª posição entre todas as farmacêuticas no prestigiado Índice de Sustentabilidade Dow Jones, DJSI. Glenmark, a new way for a new world. Bom, agora que vocês já conhecem mais um pouco sobre da Glenmark, quem é a Glenmark, e antes de passar ao nosso primeiro palestrante, gostaria de falar que nós estamos aqui em 3 pessoas no estúdio de gravação. Nós acabamos de retirar as máscaras e estamos obedecendo as distâncias aqui recomendadas, ok? Então agora eu passo a palavra ao Dr. Renato Kifuri, que vai nos falar sobre os aspectos atuais da Covid-19. Dr. Renato, muito obrigado, agradeço aos 2 palestrantes por terem aceitado o nosso convite, é uma honra para a Glenmark recebê-los aqui. E então, Dr. Renato, com a palavra. Obrigado, Sandro. Boa noite a vocês, internautas, que estão nos acompanhando aí em mais essa live, nesses tempos diferentes, né, que nós estamos vivenciando, nesses tempos tão sem precedentes, onde uma pandemia nos obriga a diferentes modos de comunicação.
e aqui estamos tentando com vocês uma interação de conhecimentos e de um aprendizado contínuo. A mim coube falar, agradecer a Glenmark primeiro, a oportunidade. Sandro, muito obrigado pelo convite. E estamos num momento de acúmulo de conhecimentos, né? Então, é uma epidemia nova, uma pandemia nova, e a gente vem aprendendo muito nesse cenário, e muitas das questões que nós vamos comentar aqui, especialmente em relação às características do vírus, o seu comportamento em diferentes populações, ainda encontramos algumas lacunas do conhecimento, onde a gente não tem respostas consistentes e convictas, com muita evidência científica para tudo que nós falarmos aqui. Então, neste cenário, nós vamos conversar um pouco sobre as características que já compreendemos do vírus, como tem sido sua disseminação aí por todo o planeta, seu período de contágio, alguns aspectos relevantes da doença em gestantes, transmissão pelo leite materno, gravidez, uma palavra sobre o futuro do desenvolvimento das vacinas, antes de passar para o meu colega aqui, Dr. Zé Roberto, que vai abordar as questões específicas da Covid atingindo pacientes com doenças pulmonares. Potenciais conflitos de interesse, a gente muitos anos já militando na área de infectologia e imunizações, muitas vezes prestando serviço tanto para o Ministério ou colaborando com a indústria farmacêutica. É importante a gente deixar esses dados aí sempre bem claros. Só lembrando que como nós falamos do SARS-CoV-2, que é o nome deste novo coronavírus, a gente chama de novo coronavírus porque a família coronavírus já é uma família antiga, conhecida já desde a década de 60, dando sintomas gripais, resfriados comuns, até que esses coronavírus, né, que a gente já conhece, faz algumas modificações genéticas, usa alguns animais hospedeiros intermediários, portanto uma zoonose, e nesse jump de espécie, nesse pulo de uma espécie para outra, às vezes ele adquire uma capacidade de infecção interhumanos de uma variante mais agressiva. Assim foi em 2002, 2003 com a SARS-CoV, hoje a gente chama de SARS-CoV-1, já que a gente tem hoje a SARS-2, né? E assim foi a MERS, né, que é do Oriente Médio, também em 2012. Porém, essas epidemias, nós vamos comparar num gráfico a seguir, são muito diferentes epidemiologicamente e pelas características do vírus que a gente pode observar nesses dados. Então, comparando a SARS-CoV-1, né, epidemia de 2002, 2003, com a MERS, que foi de 2012, e agora o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, eles todos têm um reservatório natural, provavelmente os 3 foram morcegos. Provavelmente o mamífero que serviu de hospedeiro intermediário nesse salto de espécie deve ter sido um pangolim. Um pangolim é uma espécie de um tatu que tem ali na região da China. Geralmente, esses novos vírus emergem de locais onde você tem alta densidade demográfica, emergem de locais onde o convívio com animais vivos é mais próximo, daí vem a origem, muitas vezes, de países asiáticos, desses novos vírus. E tanto o SARS-1 quanto o MERS-CoV não foram vírus capazes de causar uma pandemia de rápida disseminação mundial. Veja o número de casos, tanto do SARS-CoV-1 como a MERS, e o que acontece hoje com mais de 3,5 milhões de casos confirmados de SARS-CoV-2, com mortalidade em torno de 5 a 10%, comparado com o MERS, que tem uma mortalidade de mais de 1/3 das pessoas, mas uma epidemia que ainda existem casos esporádicos, mas não se configurou como uma pandemia atingindo outros continentes, como a gente está vendo com o SARS-CoV-2. O vírus rapidamente ganha todos os continentes. Hoje a gente arrisca dizer que não há nenhum país onde não haja infecções pelo SARS-CoV-2, a Covid-19 é o nome da doença. Ouso dizer que os países que não reportaram até hoje são simplesmente falhas de vigilância. Nesse mundo globalizado hoje, com o encurtamento das distâncias, é um vírus de disseminação muito rápida. E esses números que a Organização Mundial da Saúde publica globalmente, número de casos por regiões, que a gente pode ir atualizando diariamente. O que eu apresentar hoje aqui, certamente, esses números já estarão desatualizados até amanhã, mas nós temos confirmações de mais de 3,5 milhões de óbitos. E uma das características que esse vírus tem, talvez que o torna um bom vírus com um potencial muito bom pandêmico, são basicamente duas: sua capacidade infectiva
e sua transmissão mesmo no período pré-sintomático. Então, esse é um dado que resumiu vários estudos em relação ao seu período de aparecimento de sintomas, ou seja, o de incubação. Constantemente tem se mantido algo em torno de 4 a 7 dias, num intervalo de confiança de 95%, ou seja, entre 4 e 7,2 dias, 95% dos casos se dá o período de incubação neste período, a média de 5 dias. Né? E já está mais do que documentado o período de transmissão também nesse período pré-sintomático. O indivíduo ainda sem apresentar sintomas é um transmissor, bem como o indivíduo assintomático também é transmissor. E outra capacidade importante desse vírus é a sua grande capacidade infecciosa, né? Então, isso são vários estudos mostrando também que o indivíduo infectado, que a gente chama de a capacidade de transmissão, a gente define como um R0, né? Capacidade de contágio. Ele é capaz de contaminar até 3 pessoas na sua média. Claro que isso depende do momento epidemiológico, onde o vírus já circulou muito, ele não encontra tantos suscetíveis, mas o cálculo do R0 pressupõe populações naíves, não expostas previamente ao vírus, o que dá um R0 perto dos 3. E se a gente comparar com outras doenças, a gente conhece sarampo, por exemplo, uma das mais contagiosas doenças infecciosas de transmissão respiratória, que um caso gera 12 a 18 secundários. Ali a Covid-19 está entre 2 e 6,5 nos diferentes estudos, mais ou menos similar do que acontece com o MERS, ou mais ou menos o que acontece com a cachumba, que é uma doença também de fácil transmissão. Esse é um dado comparativo só para a gente ilustrar em relação às outras doenças como é que se comporta a Covid-19. E o que chama muito a atenção é uma desproporcionalidade entre os casos graves. A despeito da doença ocorrer em todas as faixas etárias, e a gente documenta isso em clusters familiares, epidemias dentro de famílias, dentro de comunidades, em comitivas que viajam, em qualquer ambiente fechado, a transmissão é muito fácil nesses ambientes. Os casos graves, a mortalidade, a letalidade da doença se predomina entre os mais idosos, né? Então, esse é um dado importante que traz uma diferença, por exemplo, em relação à influenza, outros vírus respiratórios, onde a distribuição da mortalidade não é tão desproporcional quanto a gente vê nesses casos. Esse é um dado mais recente dos Estados Unidos que eu mostro para vocês, mostrando exatamente isso. Eles estudaram 4.000 casos confirmados lá nos Estados Unidos. Nessa população de idosos, representava 31% dos casos aconteceram em idosos, porém 45% de hospitalizações e 53% de admissões em UTI. E vejam, 80% dos óbitos. Apesar de 1/3 ter acontecido entre os idosos, 80% das mortes foram entre eles. Então há realmente uma desproporção e a gente evidencia isso muito claramente aqui no Brasil, como na Europa, como na China e como nos Estados Unidos vem ocorrendo, o mesmo fato vem ocorrendo aqui. Outro fator de risco importante tem sido as doenças, ou as comorbidades, que nós vamos discutir mais à frente, as doenças, as pneumopatias. Esses são dados do Brasil, ainda do começo de abril, mas já demonstrando que os cardiopatas, diabetes e pneumopatas são grupos de risco para desenvolver formas graves, hospitalização. Esses gráficos mostram os óbitos aqui no Brasil de acordo com essas morbidades. É um vírus de muito fácil transmissão. A transmissão se dá, na maior parte das vezes, como todo vírus respiratório, de 2 maneiras. Transmissão respiratória, a predominante. Então, o indivíduo, ao tossir, ao falar, ao espirrar, ele elimina partículas, gotículas respiratórias, contendo material viral. O indivíduo que está doente, seja ele assintomático, seja ele sintomático, ou seja ele na fase pré-sintomática. Ele é um transmissor da doença e o indivíduo que está razoavelmente perto, uma distância de 1 metro, ou 1,5 metro ou menos que isso, é capaz, como ele é transmitido por gotículas, essas gotículas são pesadas, elas não ficam em suspensão em aerosol. Há alguns dados conflitantes deles em algumas situações de nebulização, de intubação, mas de uma maneira geral na comunidade, essa transmissão por aerosol não acontece de uma maneira consistente e é assim que as pessoas se infectam. Da importância das barreiras, da máscara que nós comentamos, que a gente sempre comenta, e do indivíduo que está doente ficar em casa e do distanciamento entre as pessoas nas filas. Esse é o racional da gente manter esse distanciamento de pelo menos 1 metro. E superfícies contaminadas, como todo vírus respiratório também, esse mesmo indivíduo que tem o vírus, ao falar ou espirrar, ele pode contaminar superfícies e ao tocar essas superfícies, indivíduos que não lavam a mão corretamente,
se auto-infectam ao tocar seus olhos, bocas ou nariz, e dessa maneira a gente também orienta a lavagem de mãos, a higienização das mãos como importante ferramenta na prevenção. Então devemos nos concentrar nessas duas formas de transmissão. Eu vejo muita discussão se a pata do cachorro, se a caixa da pasta de dente, se o saco do supermercado, se o cabelo, se a barba pode transmitir. Não são vias de transmissões normais de vírus respiratórios. Quase a totalidade são vias eventuais de transmissão, pode acontecer, mas não é assim que se pega a doença respiratória. Transmissão se dá por fomites, superfícies contaminadas e através de via respiratória, e na quase sua totalidade dos casos vamos nos concentrar nas orientações aos nossos familiares, aos nossos pacientes, a todos que nos procuram, dessas vias de transmissão que são as importantes. Ele já está sendo detectado em fezes, em esgoto, em amostras de sangue, porém essas transmissões, volto a dizer, essas vias de transmissão são vias eventuais. Quando a gente vai olhar para os sinais clínicos, né, vindo da China, nós nos concentramos muito nos casos de febre e tosse seca. Eram os principais sintomas reportados na China. E aqui a gente vem aprendendo sintomas gastrointestinais, principalmente em criança, anosmia, perda aguda de olfato tem sido um sinal extremamente frequente aqui no Brasil, não tão reportado na China, sinais menos específicos como hematúria, sinais menos específicos como dor abdominal, abdômen agudo, confusão, já tem sido descrito, mas lembrar que é uma doença respiratória. Então, febre, tosse, dor de garganta, coriza, têm sido os sinais mais frequentemente relatados com a Covid-19. E não posso deixar de citar aqui do que a gente vem fazendo com as nossas medidas que a gente tem de prevenção hoje, num vírus onde nós não dispomos de terapêutica antiviral específica para o coronavírus. Não possuímos vacinas efetivas licenciadas. A única ferramenta hoje que nós temos de proteção são essas medidas chamadas não farmacológicas, que inclui o distanciamento social, que inclui o uso de máscara, a lavagem de mãos e as quarentenas, ou alguns lugares no Brasil já introduzindo o lockdown por completo, o isolamento da cidade, com o intuito do achatamento da curva, que a gente modificar que essas medidas não farmacológicas, o curso desse pico da doença é tão alto que o nosso sistema de saúde não suporte e a mortalidade acaba acontecendo de uma maneira muito exagerada, porque esses indivíduos vão morrer em casa, vão morrer nas macas de pronto-socorro, vão morrer sem nenhuma assistência, sem nenhuma possibilidade de tratamento. As taxas de mortalidade se elevam muito quando se sobrecarrega em demasia o nosso sistema de saúde. Então vamos atentar para essas medidas que têm importância crucial nesse momento onde nós não temos outras ferramentas para manejar uma doença tão grave. Uma palavra rápida sobre os testes diagnósticos. A gente pode dividir os testes em dois grandes grupos. Os testes que procuram diagnosticar através de partículas virais. Esses são os testes rápidos, colhidos de secreções respiratórias, oro e nasofaríngeas, que buscam o material genético do vírus. São testes moleculares, o PCR, reação de cadeia polimerase, para detecção do vírus. Extremamente úteis na fase aguda. E os testes de detecção de anticorpos, que vão medir com o passar do tempo indivíduos já infectados, se eles desenvolveram anticorpos primeiro da classe IgM, fase aguda, e depois da classe IgG, e alguns estudos mostrando que a IgA tem sido também diagnóstico, tanto em secreção quanto sérica, extremamente sensível um método para que a gente possa chegar a essa conclusão. Esse gráfico aqui mostra mais ou menos como aparece, né, ao longo de uma linha do tempo esses testes, como eles positivam. Então, em amarelo, o PCR, do início da doença, mais ou menos, ele fica positivo até o 10º, 14º dia. Os antígenos, né, que a gente pode diagnosticar em IgM, ali nós temos as concentrações de antígeno roxo, né, em roxo, e depois em IgG aparecendo mais tardiamente os anticorpos de longa duração, que vai nos mostrar a cicatriz sorológica dessa prevenção. Então são os testes hoje disponíveis, alguns desses testes com sensibilidade ainda muito baixas, especialmente esses de imunoglobulinas. A gente tem feito um trabalho muito grande de validação desses testes para que os laboratórios possam nos dar testes confiáveis. Então, muitas vezes, temos testes de indivíduos confirmados com PCR que vão dosar depois de um prazo, o IgG está negativo. Assim, o falso negativo é muito comum nesses testes, então é importante que a gente tenha testes de qualidade.
Esse é um dado que eu trago de São Paulo, uma plataforma de organograma aí que o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde de São Paulo, está propondo para o Estado de São Paulo, uma estratégia ampliada de testagem. É fundamental que a gente invista em teste, porque se nós vamos conseguir dessa maneira fazer um isolamento mais concentrado naqueles casos positivos e nos seus contactantes, ao mesmo tempo que vamos conhecer de fato o nosso número de infectados. Porque enquanto nós medirmos nossa letalidade pela doença somente em cima dos casos graves testados, nós vamos ter uma alta letalidade. Quando nós conhecermos o perfil dos oligossintomáticos, dos assintomáticos, nós vamos conhecer a real letalidade da doença. Então é muito fundamental que a gente disponha de testes. Outro aspecto que eu vou deixar para o Zé Roberto comentar na sequência, em relação aos exames de imagem, eu só queria chamar a atenção que esses exames de imagem têm sido muito frequentes, mesmo em pacientes com poucos sintomas. Tem um estudo na China que mostrou que indivíduos que tinham PCR positivo em lavado brônquico, pacientes graves, cujo for avaliar a sensibilidade do PCR, 70% só desses indivíduos tinham PCR positivo em secreção nasal e mais de 80% deles tinham alteração tomográfica, mostrando a sensibilidade da tomografia alterada, especialmente naquele padrão de vidro fosco, como método, inclusive, de segmento e diagnóstico dessas crianças, desses indivíduos. Em relação à transmissão vertical, hoje nós não temos dados ainda de transmissão confirmada. Temos vários casos em recém-nascidos, vários casos onde a doença aconteceu nos primeiros dias de vida e a via de transmissão parece ser via respiratória ou de contato após o parto. Mães que desenvolveram Covid grave durante a gestação, no final da gestação, não se detectou partícula viral em líquido amniótico, em cordão umbilical, em leite materno e tampouco no bebê, nas secreções do bebê, logo ao nascer. O primeiro dado que chama atenção semana passada, um estudo mostrou IgM positivo em sangue de cordão. IgM é uma imunoglobulina que não passa a barreira placentária, então lembrar que essa IgM deve ter sido produzida pelo bebê. É o primeiro dado suspeito que a gente tem de transmissão vertical, mas esse é um dado ainda não confirmado. Inclusive o aleitamento materno é liberado para essas crianças, posicionamento da Sociedade Brasileira de Pediatria e da própria Federação dos Ginecologistas e Obstetras, a FEBRASGO, por falta de evidência de transmissão do vírus pelo leite materno, os benefícios do leite materno superam os eventuais riscos e a gente recomenda que sim, que a amamentação se dê normalmente. Em relação ao tratamento, uma palavra rápida sobre o tratamento, a gente tem mais dezenas de drogas sendo testadas, eu diria mais de uma dúzia de drogas sendo testadas, drogas com diversos mecanismos de ação, desde as drogas que inibem a adesão do vírus, a sua replicação viral, a invasão de células, drogas que atuam nas fases terminais da doença, nos desfechos secundários, como coagulação, imunoglobulinas específicas, anticorpos monoclonais. Uma gama de tratamentos vem sendo propostos em vários estudos controlados em todo o mundo. Essa tabela mostra mais ou menos o que acontece com o vírus e os principais alvos desses tratamentos, seja ele na adesão do vírus ao epitélio respiratório, nos seus receptores, seja ele na incorporação do material genético, na inibição da sua replicação, seja ele nas formas mais graves, depois, como nós comentamos, em relação aos desfechos nessa tempestade de citocinas, em todo esse envolvimento multissistêmico, como corticoides, como drogas antitrombolíticas, que podem ser usadas em casos mais graves. Então, esse artigo publicado recentemente no JAMA faz um resumo de todas essas terapêuticas, dos clinical trials que têm relação a essas doenças, esses tratamentos propostos. Recentemente, o FDA aprovou o Remdesivir, que é uma droga para, apesar dos estudos com 1.000 pacientes, estudos com uma diminuição de tempo de hospitalização de 30% somente, certamente num outro cenário essa droga exigiria maior estudo para ser aprovada e acabou sendo aprovada num cenário de uma vigilância de uma pandemia que necessita algo mais importante e mais rápido. Outros aspectos que a gente não pode deixar de lembrar, a Sociedade Brasileira de Pediatria e de Imunizações também lembra das outras vacinas, nesse cenário de distanciamento social, onde as pessoas fiquem em casa, nós não podemos descuidar de outras doenças. A
campanha de influenza está aí para atingir as coberturas, nós não podemos conviver com outras epidemias, como febre amarela, sarampo, então lembrar desse aspecto da imunização de rotina que não deve ser descontinuada. Esse é um posicionamento também não só das sociedades, mas também da Organização Mundial da Saúde. E por fim, eu queria comentar com vocês sobre algumas palavras finais sobre as vacinas, né? Nós temos aí, de acordo, várias plataformas de desenvolvimento de vacinas, todas elas muito baseadas em desenvolvimento de vacinas que já foram testadas, essas plataformas, para o SARS-CoV-1. Então, vacinas de vírus inativado, vacinas de vírus atenuado, de proteínas recombinantes e as de vetores que têm sido as mais promissoras. O conhecimento, o sequenciamento genético do vírus nos permitiu de uma maneira muito ágil, né, termos hoje, conhecer essas estruturas do RNA do vírus e quais são as proteínas, quais são os genes que codificam as proteínas mais estáveis e que podem ser alvos dessas vacinações. Já tivemos no passado algumas complicações com o SARS-1, com o desenvolvimento dessas vacinas, como lesão pulmonar pela vacina, lesão hepática. Por isso a dedicação hoje tem sido feita não com vacinas inativadas, mas principalmente com vacinas com vetores. Isso significa que essa porção mais conservada do vírus, a proteína S de superfície, chamada de spike, contra ela que são dirigidos os nossos anticorpos neutralizantes pós uma infecção natural. Então, ela tem sido o alvo aí do desenvolvimento de vacinas. São várias vacinas aí de DNA, vacinas atenuadas, vacinas de RNA mensageiro, são vacinas candidatas. A mais adiantadas delas são as vacinas que estão entrando hoje em fase 2 para a fase 3, vacina de vetores. Isso quer dizer o quê? A gente pega um vírus, outro qualquer, geralmente tem sido usado o adenovírus, insere nesse material genético do adenovírus os genes do SARS-CoV-2 que codificam essa proteína spike, né? Esses vão codificar essa proteína e esse vetor de adenovírus não contaminantes, uma do Instituto Oxford, inclusive é um adenovírus de chimpanzé, induz resposta imune contra essa proteína. Essa é a vacina que tem sido mais testada. Então, geralmente, as de vetores e as de RNA são as mais, onde a gente tem o maior número de vacinas candidatas em desenvolvimento. E um cenário, obviamente, que nos permite hoje acelerar esse processo todo de desenvolvimento, já que nós desejamos uma vacina em curto prazo. As vacinas têm muitas perguntas a serem respondidas. Qual seria o correlato de proteção? Que níveis de anticorpos nós precisamos induzir no indivíduo para considerá-lo protegido? Qual a idade que nós vamos vacinar? Os estudos serão feitos em adultos saudáveis. Podemos usar em crianças, podemos usar em idosos, pacientes com comorbidades, imunocomprometidos, né? Como é que a resposta imune nesse grupo responderá da mesma maneira que adultos saudáveis? Precisamos de doses de reforço, esse indivíduo vai ficar imune por um tempo. E qual a capacidade de produção mundial, uma vez desenvolvida uma vacina? A que mercado ela será disponibilizada? Para que população em especial? Outra pergunta em discussão muito ética a ser feita sobre esse assunto. E, por fim, um fenômeno que a gente ainda precisa compreender melhor, que é esse fenômeno chamado de ADE, né, que é uma sigla em inglês, Antibody Dependent Enhancement, ou seja, com a dengue a gente vê muito isso. Indivíduo que desenvolve uma primo-infecção, o risco de desenvolver formas graves numa segunda infecção é maior. Né? Você cria uma amplificação de anticorpos numa segunda doença que pode levar uma resposta inflamatória exagerada e casos mais graves. Será que essas vacinas não predisporiam no indivíduo, quando ele adquirir, já ele vacinado adquirir, realmente uma Covid-19, ele não pode ter uma doença até mais grave do que se não fosse vacinado? São perguntas ainda sem respostas que nós vamos precisar, com o tempo, compreender melhor. Eu agradeço a todos aí a audiência que a gente está tendo, obrigado aí, nós estamos à disposição para as perguntas e passo aí para o Sandro para a gente seguir com o nosso evento. Muito obrigado, Renato. Antes de passar lá para o José Roberto Megda, lembro a todos que as perguntas podem ser feitas pelo chat, que vão chegar aqui até a mim e eu passo aqui para a mesa, tá bom? Megda, muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço também o convite da Gleimark, agradeço a audiência de todo mundo nessa noite. Professor Renato, parabéns pela brilhante aula, ficou muito mais fácil falar de SARS-CoV, Covid-19 depois dessa aula. Então, para quem não me conhece, eu sou José Roberto Megda, pneumologista, e hoje a gente vai falar sobre a importância do controle das doenças respiratórias na redução da morbimortalidade pela Covid-19. Esses são meus conflitos de interesse. E por que será que é importante um pneumologista falar sobre complicações na Covid-19?
Quando a gente vê as principais complicações que levam o paciente a óbito, a gente tem a síndrome respiratória aguda grave, como uma primeira grande complicação, doenças cardiovasculares, e aí nessa doença cardiovascular, inclusive, entra TEP, doenças tromboembólicas, e a infecção secundária, principalmente de germes gram-positivos, causando uma pneumonia bacteriana secundária. Quando esses pacientes com Covid-19 ele é internado, a letalidade é aproximadamente de 11% a 15%. Então mostra-se uma doença realmente muito grave, principalmente quando evoluem para essas complicações que eu já falei anteriormente. Quando a gente pensa em grupo de risco, a gente sabe que tem algumas parcelas da população que elas têm mais chance de desenvolverem essas complicações. Então, do ponto de vista pneumológico, a gente tem as duas principais doenças que a gente trata como parte do grupo de risco, que aí entra DPOC, asma, principalmente aqueles pacientes asmáticos que têm uma doença mais grave e que não estão controladas, né? Nós temos outras doenças no grupo de risco, como cardiopatia, diabetes, neoplasia, obesidade, que cada vez mais vem se falando, né? E é muito importante falar que esse grupo de risco, ele não vai deixar a população mais suscetível a contrair o vírus, mas se ela contrair o vírus, consequentemente, vai ser maior a síndrome respiratória aguda grave, as complicações cardiovasculares. E por que será que isso acontece, né? Essa é uma pergunta que a gente tem se feito muito. Provavelmente, uma explicação que é bem plausível é em relação à ECA, que é a enzima conversora da angiotensina 2, e a TMPRSS2, que é uma protease transmembrana serina 2. O que essas substâncias elas fazem? Elas servem como chave e fechadura para a entrada do Covid nas células. Aí nessa primeira imagem, que é uma imagem bem bonita, a gente está vendo os pneumócitos 2, que o Covid está usando a ECA para entrar na célula. Então, tanto a ECA quanto a protease transmembrana serina 2, elas ajudam na infecção e principalmente na replicação viral. Então, consequentemente, se eu tenho uma comorbidade, se eu tenho uma população que tem um aumento desses receptores, provavelmente eu vou ter mais expressão dessas duas enzimas e uma maior gravidade da doença. Por que eu falo provavelmente? Porque essa doença está muito recente ainda. Mais estudos precisam para a gente chegar nessa conclusão, mas esses pacientes que têm DPOC, asma, principalmente doença cardiovascular, eles têm um aumento dessas expressões. E elas estão presentes em várias células, não é só no pulmão, né? Aí está representado o pulmão, o pneumócito tipo 2. Também endotélio de vasos sanguíneos, coração e rins. Por isso, pode inclusive explicar esse acometimento sistêmico que cada vez mais tem se falado no SARS-CoV-2. Quando a gente pega comorbidades, esse gráfico aí da esquerda a gente vê na linha mais amarela um paciente que não tem comorbidade, olha como a complicação dele é muito menor quando comparado com um paciente que tem uma comorbidade. E quando a gente divide em uma ou duas comorbidades é muito mais grave do que ter uma comorbidade. Então a gente às vezes tem pacientes que têm mais do que 60 anos, que é uma comorbidade, com DPOC, com doença cardiovascular, então vai se somando comorbidades, o paciente provavelmente vai ficando mais com aquelas expressões da ECA2, com a proteinase maior, vai ter mais adesão viral e, consequentemente, replicação viral e levando a complicações. E por isso que os pacientes que têm mais comorbidade morrem mais e precisam mais UTI. E falando especificamente da DPOC e do Covid, DPOC, como eu já falei, é reconhecidamente um dos fatores de risco para a Covid. No Brasil, aproximadamente 20% das mortes em pacientes que têm DPOC ocorreram. Então, assim, quando a gente pega a população que morre, 20% tiveram DPOC. E como a gente pensa que Covid é um dos vírus respiratórios, que inclusive o coronavírus já existe antes, é uma das causas de complicação e de exacerbação na DPOC, é muito fácil entender que quando um paciente que tem DPOC, ele é infectado por um vírus que inflama mais a via respiratória, inflama mais os brônquios, os bronquíolos terminais, o paciente provavelmente vai evoluir com uma exacerbação mais grave, aumento do risco de secreção, aumento do risco inclusive de pneumonia secundária. Aqui é bem interessante que esse gráfico aqui que saiu no jornal europeu, ele mostra algumas comorbidades e a razão de risco para complicação e mortalidade. Olha que interessante o DPOC. Então, se um paciente que tem DPOC, ele tem 2,6 vezes mais risco de evoluir mal do que um paciente que não tem.
Levando em consideração as principais comorbidades, DPOC fica inclusive como um fator de risco mais importante do que diabetes e hipertensão, e nesse trabalho só perdeu para tumores malignos, né? E voltando a falar da importância de você reconhecer as comorbidades. Quando eu tenho 2 ou mais comorbidades, o paciente tem 2,5 mais chances de complicar de insuficiência respiratória, de doença cardioembólica, em comparação dos pacientes que não têm comorbidade. Olha que interessante, então esse dado do GOLD, né, lógico que não é do coronavírus, do SARS-CoV-2 agora, né, do Covid-19, mas de outros coronavírus. Então o coronavírus era sim, reconhecidamente, um dos vírus que poderiam exacerbar DPOC. Então, provavelmente agora com esse aumento da taxa de transmissibilidade, com esse aumento da transmissão e da infectividade do coronavírus, esses 5 a 10%, talvez nos próximos guidelines de DPOC, com certeza vão ser muito maiores, porque os pacientes que têm DPOC e que têm esse contato direto com o vírus, eles estão exacerbando mais e provavelmente vai ser o segundo ou o primeiro vírus aí que vai ser relacionado com a exacerbação de DPOC ou SARS-CoV-2. E a asma? A asma é uma doença que a gente sabe que é muito mais comum do que DPOC. Então, se eu tenho uma doença muito comum, que é um fator de risco, e a gente, do outro lado, ter uma doença que tem uma alta taxa de transmissibilidade e contágio, é muito fácil de entender que o paciente que tem asma, eu vou atender muitos pacientes porque esses pacientes vão ter um contato com o coronavírus e isso vai ser muito frequente. E ao contrário da DPOC, onde a maioria das exacerbações são bacterianas, no asmático não, a grande maioria das exacerbações em asma são virais. E o coronavírus ele passa a ser sim um dos principais vírus respiratórios que poderá desencadear esses pacientes que têm asma. Uma outra informação bem importante é que o paciente que tem asma, a gente sabe que aquela asma relacionada com obesidade é muito mais difícil de eu tratar, porque o corticoide tem menos efeito, a obesidade ela ocasiona sim uma alteração na ventilação mecânica do pulmão, o pulmão não expande tanto, e quando o paciente tem asma, obeso e coronavírus, ele tem 4 vezes mais chance de internação em comparação àquele paciente que tem asma, coronavírus e não é obeso. E uma dica essencial é que o paciente que tem asma, ele dificilmente exacerba. Agora, um paciente que tem asma com Covid, um dos diagnósticos diferenciais é que ele começa a exacerbar. Então, se você tem aquele paciente asmático que está exacerbado e dessaturando, pensa em colher algum exame de Covid, porque pode ser esse o motivo da exacerbação desse paciente. Uma terapia que a gente usa bastante na parte respiratória é corticoide, né? E o corticoide muito tem se falado nesse momento, porque o corticoide é como o ovo, né? Tem momento que ele é o mocinho, tem momento que ele é o vilão, tem momento que aumenta o colesterol, tem outro momento que faz bem para o colesterol, e o corticoide a gente está passando essa fase atualmente, principalmente depois dessa pandemia de Covid. De um lado, a gente tem estudos que mostram que aqueles pacientes que tiveram outras infecções virais, o corticoide foi maléfico, incluindo um aumento da replicação viral e linfopenia. E a gente sabe que no Covid-19, no SARS-CoV-2, a gente tem um aumento das citocinas, né, chamado de tempestade de citocina, aumentando com isso os efeitos inflamatórios da doença. E será que o corticoide sistêmico nesses pacientes não seria bom? Então fica de um lado a tempestade de citocinas, do outro, outros estudos com outros vírus anteriores, principalmente da influenza, mostrando que se eu usar corticoide para todo mundo pode aumentar a mortalidade. E aí a OMS falou que eu não posso usar corticoide de rotina em pacientes que têm Covid-19 e o CDC também falou que deve ser evitado o corticoide, ao menos que esse paciente que tem coronavírus, ele tem uma exacerbação de DPOC, ele tem um choque séptico, ele tem uma exacerbação de asma. O que a gente vê no dia a dia nosso? É que o paciente que tem DPOC e tem asma, se eles estão exacerbados, a gente tem que usar corticoide. E a gente tem alguns dados que mostram que esse corticoide seria benéfico nesses grupos de pacientes. Vamos dar uma olhada. Olha que interessante, esse trabalho saiu agora recentemente, na semana passada, onde eu volto a falar da ECA2 e da proteína transmembrana, essa serina 2. Em primeiro, a idade, então, mostra-se que quanto mais velho eu tenho uma maior expressão dessas duas substâncias, sexo masculino eu também tenho uma maior expressão dessas substâncias, consequentemente tendo uma maior adesão viral e uma replicação viral. Indivíduos da raça negra, então a gente escuta muito falar que nos Estados Unidos a maior parte da população que está vindo falecer é a raça negra, provavelmente também porque tem uma maior expressão dessas duas substâncias, e diabetes também mostrando que é um fator de risco que poderia aumentar tanto a ECA quanto essa proteína transmembrana. E se o paciente tem asma, e eu trato esse paciente que tem asma e tem um aumento da expressão dessas duas substâncias com corticoide inalado, o que acontece?
olha que interessante. Quando eu vou para a esquerda, eu diminuo a expressão dessas duas substâncias, tanto da ECA2 e dessa proteína transmembranase. Se eu aumento ainda mais a dose do corticoide nesses pacientes asmáticos, eu tenho ainda uma maior redução nessa expressão dessas duas proteínas. Então, consequentemente, a gente pensa com esse trabalho que se eu tratar um paciente que tem asma e tem um aumento dessas expressões, eu vou estar protegendo esse paciente, diminuindo o fator de risco nesses pacientes asmáticos, diminuindo provavelmente a replicação viral e a taxa de adesão do Covid-19. Então, paciente asmático é fundamental usar corticoide inalado nesse momento da pandemia. E como que a gente trata, né, um paciente que tem DPOC e está com Covid ativo, né? Então o paciente, se ele tem indicação de usar corticoide inalado, que atualmente a gente sabe que a grande parcela da população de DPOC não precisa de corticoide inalado, mas se um paciente que exacerba muito, que tem é mais sintomático, principalmente aquele grupo D, que tem a necessidade de usar corticoide inalado, eu posso sim usar corticoide inalado. E se ele tiver exacerbado o Covid-19, nesse grupo de paciente, não contraindica o uso de corticoide. E a oxigenoterapia continua sendo o mesmo padrão, né? Paciente que tem saturação principalmente abaixo de 88%, ele sim deve ser usado oxigenoterapia igual o paciente que tem DPOC e não tem Covid-19. Nos pacientes asmáticos, né? Então asmático, ao contrário do paciente que tem DPOC, o corticoide inalado continua sendo a terapia padrão ouro, a melhor terapia. Então eu jamais devo tirar, principalmente nesse momento, o corticoide inalado de um paciente asmático. Mesmo aquele paciente que está controlado, esse não é o momento, porque a gente viu naquele trabalho que saiu há uma semana que o corticoide inalado ele reduz a expressão da ECA2 principalmente, tá? As bombinhas, os dispositivos inalados, eles devem sim continuar a usar. E aqueles pacientes asmáticos que são do grupo principalmente do STEP 5, os mais graves, e que por motivo outro ele usa corticoide sistêmico contínuo para tratamento de asma, ele deve sim continuar a usar o corticoide sistêmico. Porque a gente sabe, se a gente tira corticoide sistêmico nesse paciente que precisa, ele pode desencadear o quadro de asma, e o que a gente menos quer é que um paciente asmático vá ao pronto-socorro nesse momento que a maioria dos pronto-socorros estão cheios, né? E é muito importante a gente fazer uma prescrição de um plano de ação para um paciente, tanto DPOcítico quanto asmático. Ó, você está com bronquidilatador, então se começar com sintomas, você pode aumentar o bronquidilatador. Se começar com sintomas, você pode sim, bem orientado a tomar corticoide sistêmico, e com isso o paciente vai fazer o automanejo e vai evitar crises mais graves, principalmente como diagnóstico diferencial de coronavírus, que às vezes para a gente fica difícil fazer esse diagnóstico diferencial, então o paciente ele consegue sim fazer um tratamento domiciliar. E quando está exacerbado, né? Então o paciente está em crise. E isso, cada vez mais a gente está vendo no nosso consultório, no pronto-socorro, onde eu tenho uma doença que tem uma alta transmissibilidade, está matando muita gente. Quando a gente entra na mídia, entra em televisão, a gente só vê notícias ruins, e o paciente que tem asma e que tem DPOC, que por si só já são um pouco mais ansiosos, começam a ficar mais ansiosos, começam a sentir sintomas de falta de ar, hiperestimular os sintomas prévios que eles têm, e eles chegam no teu consultório e falam: doutor, eu estou com falta de ar, eu estou com aperto no peito. Isso daí é o quê? É a minha doença que está em crise? É o Covid-19, é o SARS-CoV-2, ou é uma crise de ansiedade? Isso é muito difícil, né, para nós, inclusive, conseguir diferenciar, mas uma dica que eu sempre dou, inclusive para os pacientes, geralmente o Covid-19, o professor Renato falou, na maioria dos casos ele dá febre, ansiedade e exacerbação de DPOC e asma não dão febre. Geralmente o Covid-19 é uma infecção, então o paciente ele vai ter mialgia, ele pode ter alteração do paladar, alteração do olfato, ele pode ter diarreia, e geralmente tanto na crise de ansiedade quanto na exacerbação não faz isso. E quando o paciente está ansioso, ele sente outras coisas, como formigamento nos braços, um aperto torácico, ele senta, ele liga o ventilador, começa a melhorar. Então é difícil fazer essa diferença dessas três situações, mas orientando bem o paciente, a gente pode, inclusive, evitar a ida desnecessária ao pronto-socorro ou ao seu consultório. Paciente que está exacerbado no DPOC, né? Como que a gente faz o diagnóstico? Lembrando que exacerbação de DPOC, eu não apresento febre, eu não apresento alteração no exame de imagem, tanto de raio-x e de tomografia. Então, geralmente, o paciente tem um aumento da dispneia, tem um aumento da expectoração e aumento da purulência do catarro. Nesses pacientes que têm, inclusive, um aumento na purulência do catarro, a gente pode, sim, usar antibiótico.
como que a gente trata uma exacerbação de DPOC? Então a gente faz o ABCO, onde o A é antibiótico para quem tem principalmente um catarro mais purulento. Geralmente a gente usa amoxicilina com clavulanato ou uma quinolona respiratória. B de broncodilatador, então é importantíssimo um paciente que tem DPOC, que está exacerbado pelo Covid, usar broncodilatador, porque ele pode sim ter um broncoespasmo grave, inclusive com dessaturação, então usar broncodilatador é fundamental. C de corticoide, lembrando que paciente que tem Covid com DPOC, ele pode usar corticoide, e oxigênio, principalmente para quem tem uma saturação menor que 88%, a gente usa oxigênio nesses pacientes. E no paciente asmático? A gente faz o B e o C, então não precisa usar antibiótico, porque as exacerbações de asma, na maioria, são virais, e a gente usa broncodilatador e corticoide. Corticoide, geralmente em adulto, a mesma dosagem, 40 mg de 5 a 7 dias. E lembrando que exacerbação de asma geralmente não dá febre, não desatura, que é fundamental para diagnosticar, para fazer um diagnóstico diferencial de Covid-19, e também não altera exames de imagem. E aí vem a pergunta, né? Como que eu faria o uso de broncodilatador nesses pacientes que têm asma e DPOC e estão exacerbados? Quando a gente usa a nebulização, a inalação, a gente sabe que pode, inclusive, aumentar o risco de gerar aerosol. E nesse momento de risco de aerosol, a gente quer que essa população, que inclusive é profissional de saúde, que está atendendo o paciente, tenha o risco cada vez menor. Então, se eu gerar um aerosol na UTI, o paciente que está do lado, o fisioterapeuta ou o enfermeiro, ele pode, inclusive, contrair mais facilmente o Covid-19. Então, de preferência, ao uso de spray. Bombinha, boa e velha bombinha, e de preferência também com espaçador. Porque a maioria desses pacientes que vão ser internados, que tem aquela síndrome respiratória aguda grave, eles vão estar taquipneico. Então eles podem ter uma dificuldade em fazer a sincronia entre apertar a bombinha e inspirar o ar. Então o uso de espaçador é fundamental nesse momento. Ah, mas eu estou num hospital que eu não tenho bombinha e não tenho espaçador e só tenho a boa e velha inalação. Aí a gente tem que usar o bom senso. É melhor broncodilatar do que deixar o paciente sem broncodilatar. Então, se eu for usar a nebulização, a inalação, os profissionais de saúde, principalmente os que estão na linha ali fazendo a inalação, eles têm que estar muito bem aparamentados e principalmente usando máscaras N95 e PFF2. A máscara cirúrgica simples não deve ser usada nesse momento, nessa situação, tá? Olha aqui o exemplo para quem não tem tanto domínio aí do espaçador, é bem simples, coloca, acopla no paciente, usou. Lógico, depois do uso tem que fazer uma esterilização muito bem feita, né? De preferência, cada paciente fica com o seu espaçador, os pacientes que estão internados por Covid. E os que a gente mais usa é o salbutamol. Ele pode ser usado de 2 a 4 puffs, até de 6 em 6 horas, ou se o paciente ficar mais grave, posso usar até de 4 em 4 horas. E naqueles pacientes, principalmente que tem DPOC, que eu preciso usar 2 broncodilatadores, a gente pode usar essa terapia dupla, que já vem o fenoterol junto com o ipatrópio junto, um beta-2 de curta ação com antimuscarínico de longa ação, também via espaçador, é uma terapia muito boa para ser usado nas exacerbações de Covid-19 em pacientes asmáticos e DPOcíticos. E o cigarro, né? Então, saiu um estudo francês que falou que pacientes que fumam estão protegidos porque provavelmente a nicotina ela poderia reduzir o risco do coronavírus. A gente sabe que esse estudo foi um estudo mal conduzido, foi numa revista de baixo impacto, não teve uma revisão. É um estudo que, infelizmente, inclusive complicou a situação de muitos médicos que acabaram até acreditando nesse trabalho, mas ainda bem que teve um outro estudo que viu que isso daí caiu por terra e aí logo depois de 2, 3 dias já saiu na mídia falando que esse estudo era controverso e que era falso. Tá? O que a gente sabe do tabaco e do Covid? É que o tabaco sim é um dos fatores que podem complicar a doença. Porque o tabaco ele inflama as vias respiratórias, assim como o Covid. O tabaco ele aumenta a expressão da ECA2. Lembra a ECA2 que ajuda na adesão e ajuda na replicação viral? O tabaco aumenta. E o tabaco, inclusive, ele aumenta o risco de morte da síndrome respiratória aguda grave em 14 vezes quando comparado em pacientes que não fumam. E isso pode ser, inclusive, um fator de risco porque o homem morre mais do que a mulher no Covid, porque geralmente o homem fuma, inclusive, mais do que as mulheres, e isso pode também ser um fator que está ajudando o homem a morrer mais, tá?
Então, quando eu tenho um paciente que fuma, nesse momento de pandemia, é oportuno abordar o tabagismo. Falar, meu amigo, você está fazendo de tudo, não está saindo de casa, está usando máscara, mas você está fumando. Vamos parar de fumar, que esse momento é muito oportuno. E para quem usa as novas formas de fumar, narguilé, cigarro eletrônico, e compartilha o cigarro, aumenta o risco de transmissibilidade, assim como o professor Renato falou. Então, se você usa narguilé, se você usa cigarro eletrônico, faça disso só seu. Faça disso só seu para não transmitir caso você tenha Covid para outras pessoas. Agora, falando um pouquinho da última parte da aula, que é radiologia torácica, que é uma parte que eu gosto muito de falar também. Isso é uma tomografia, todas as tomografias que eu vou mostrar aqui são de pacientes com Covid-19, que mostram um vidro fosco bilateral, predomínio periférico, multilobular, que foi o que o professor Renato falou também anteriormente, que esse é o principal padrão tomográfico do Covid-19. Então eu devo fazer tomografia em todo mundo como rotina? Não. Geralmente a tomografia a gente faz em casos um pouco mais graves, casos que o paciente vai ser internado, mas a gente sabe que às vezes aquele paciente que faz uma tomografia, mesmo sem gravidade, tem uma ótima sensibilidade, porque a maioria dos pacientes que têm Covid, que evoluem para síndrome respiratória aguda grave, vão ter alteração na tomografia de tórax, tá? Radiografia de tórax a gente não usa de rotina. Por quê? Porque tem uma baixa sensibilidade e especificidade, inclusive no início da doença, onde o padrão de vidro fosco é mais comum, vai dar normal, inclusive pode retardar o diagnóstico, e eu usaria talvez como diagnóstico diferencial e naquelas doenças mais graves que têm consolidação bilateral. E essa é a tomografia típica, é uma tomografia que tem alteração bilateral, periférica, predomínio nos lobos inferiores, onde a alteração mais comum encontrada é o vidro fosco, que está presente até 90% dos casos. Eu posso ter consolidação? Posso, geralmente na fase mais tardia da doença, onde o meu vidro fosco acaba evoluindo para a consolidação. Então é bilateral, predomínio nos lobos inferiores e periférico. O que é o vidro fosco, né? Todo mundo já tomou um chopp lá no Outback, vou fazer uma propaganda aí, é aquele vidro daquela caneca, onde fica meio fosco mesmo. É isso daí que é o vidro fosco na tomografia. É um achado muito frequente na tomografia, inespecífico, não é patognomônico de Covid-19, mas posso pensar, sim, quando eu vejo um paciente com síndrome gripal e vidro fosco, posso pensar em Covid-19. Eu tenho um aumento no coeficiente da atenuação dos pulmões, só que esse aumento na atenuação, ele não apaga as marcas broncovasculares. São várias doenças que dão vidro fosco, dentre elas influenza, pneumocistose, neoplasia de pulmão, congestão. Então não é específico de Covid-19. Olha a tomografia aqui, que interessante. A primeira normal, a segunda lá na região superior do seu vídeo tem uma consolidação, onde ela apaga o feixe broncovascular, eu não consigo ver nem brônquio nem vaso. E embaixo eu tenho o vidro fosco, onde eu consigo ver vaso e consigo ver brônquio. Esse que é o famoso vidro fosco. Quando eu vejo na tomografia derrame pleural, linfonodomegalia, lesão escavada, padrão de pneumonia lobar ou um padrão centrolobular com árvore de brotamento e muita cavitação, isso afasta o diagnóstico de Covid-19, porque isso geralmente não é Covid-19. Covid-19 dá muito vidro fosco com consolidação. É muito interessante falar do derrame pleural, que embora seja muito raro, se eu tenho um paciente que tem tomografia, tem Covid-19 com tomografia com derrame pleural e ou pericárdio, é um paciente que é mais grave, está mais inflamado, ele tem um aumento da inflamação com liberação, inclusive, da interleucina 6, e, consequentemente, eu tenho uma liberação de líquido, e esse líquido pode parar no espaço pleural, aumentando com isso a mortalidade. Algumas tomografias de vidro fosco, padrão bilateral, multilobar, predomínio nos lobos inferiores. Esse paciente tinha Covid, saiu bem também da internação. E essa outra é uma tomografia mostrando que tem mais alterações importantes, com talvez uma consolidação ali no lobo superior direito, um pouco de derrame pleural, com espessamento pleural. Esse paciente era mais grave, mas também saiu bem. E a evolução na tomografia é muito interessante, que ela começa num quadro inicial com vidro fosco, ela vai evoluindo nessa fase mais intermediária para padrão de consolidação, e na fase tardia, que vai até o 14º dia, geralmente, o paciente começa a ter mais consolidação ainda, e aí depois do 14º dia começam a reabsorver as consolidações, e geralmente a maioria dos pacientes fica com uma tomografia normal, tá? Então a gente não sabe ainda com tanta certeza se vai deixar alguma sequela. O que eu tenho visto é que a maioria dos pacientes eles ficam sim depois de 30, 45 dias com a tomografia normal.
Olha que interessante, a fase inicial evoluindo para tardia, né? Então, o vidro fosco evoluindo para consolidação, isso diferença de 5 dias entre as tomografias. Então, resumindo, DPOC e asma são fatores de risco, sim, para a COVID. A terapia inalada ela deve ser mantida em asma e DPOC. A tomografia tem uma alta sensibilidade, principalmente para pacientes com diagnóstico um pouco mais precoce. Inclusive, pode vir alterada mesmo em pacientes assintomáticos, mas eu não peço de rotina a tomografia. Essa evolução da tomografia ela pode acontecer entre 1 a 3 semanas. O derrame pleural é um sinal de gravidade e rápida deterioração radiológica também sugere um pior prognóstico. Vamos abrir agora para perguntas. Beleza. Então, a gente abre agora para as perguntas, mas antes disso eu agradeço aos nossos palestrantes aqui, tanto pela qualidade e excelência das aulas, como pela didática dos dois aqui, que foi muito esclarecedor. Muito obrigado. A gente tem algumas perguntas aqui, a primeira vai para o Renato, né? Até quando é importante salientar aqui que nem sempre a gente está conseguindo identificar a pessoa que fez a pergunta, porque a gente tem alguns e-mails backup, então não aparece às vezes o nome da pessoa, tá? Mas eu vou fazer uma pergunta aqui para o Renato, que vai emendar com a pergunta do Eduardo Boaventura, tá? Ou seja, até quando você acha que a gente vai ficar nesse período de quarentena? Quando a vacina, que você acha que a vacina vai estar disponível? Brasil. E emendando na pergunta do Boaventura é o seguinte, o vírus é mutante. Uma vacina que é feita em outro país, ela pode ser benéfica que é feita num país A, ela pode ser benéfica num país B, em virtude da mutação do vírus? O que você acha a respeito disso? Excelentes perguntas, né? Vou começar pela mais difícil, que é essas decisões de isolamento e distanciamento social estão muito relacionadas à capacidade do sistema de saúde em absorver uma quantidade X de casos. Então, é preciso entender o país, o Brasil como um país continental, e o que necessariamente seja a melhor medida em Recife pode não ser no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em São Paulo e Rio de Janeiro. Eu não sei de onde você é, Eduardo, mas certamente o que vem acontecendo em Manaus, no Ceará, em Pernambuco, uma capacidade limitada de leitos, se há uma explosão de casos muito grande, as medidas devem ser muito mais drásticas de restrição do que em outros locais onde a curva epidêmica e o vaga de número de leitos criadas, especialmente em terapia intensiva, são capazes de suportar. Então, essa flexibilização de hora você aumentar o distanciamento, hora relaxar um pouco essas medidas, é baseada nesta equação de curva de crescimento de casos versus disponibilidade de assistência hospitalar. E para isso eu volto a frisar, é necessário testagem, é necessário a gente ter mais conhecimento do que vem acontecendo com a doença para que a gente possa implementar medidas mais específicas, especialmente para grupos mais vulneráveis, né? Muitos países experimentaram isolar esses indivíduos de maior risco que não têm condições de fazer isolamento doméstico em escolas, em hotéis que estão ociosos, criar outros ambientes de resguardo para essa população. Então, existem outras saídas a serem tomadas. Em relação à vacina, quando nós teremos, essa é uma grande pergunta, porque a vacina que nós temos experiência de mais curto tempo de desenvolvimento é a vacina contra o ebola, uma vacina recém-licenciada, que foram 5 anos para uma aprovação de uma vacina. Nós nunca conseguimos ter uma vacina em menos de 5 anos. Eu acho que o cenário é diferente, o sequenciamento genômico foi muito rápido, as plataformas pré-existentes para outros SARS-CoV nos permite já sair não do estágio 0, mas do estágio 1, talvez 2 para algumas vacinas. Então, talvez num cenário muito otimista, se tudo correr muito bem, se os estudos confirmarem a segurança dessa vacina, a eficácia, a imunogenicidade e a produção se iniciar, e a gente pode ter alguma produção de vacina num período de 1 ano e meio a 2 anos. Agora, pergunta que volto a colocar: quantas doses serão possíveis de produzir num curto espaço de tempo e quem se beneficiará dessas primeiras doses? São características ou epidêmicas, epidemiológicas que vão definir as principais, são as questões comerciais, do laboratório produtor, do seu país, enfim, são várias outras discussões que vão se sobrepor a essa questão técnica de produção simplesmente de vacina. E a última pergunta, Sandro, qualquer que eu já até me perdi? Era sobre no Brasil. Vacina
Vacina B funciona em lugar de influenza. Verdade, sobre as possíveis mutações do vírus, né? O que a gente tem visto realmente, esse sequenciamento genético que a gente faz nos diferentes países, tem nos permitido conhecer um pouco da até rastreabilidade desse vírus. Então a gente sabe que a cepa que chegou na Itália, quando sequenciaram, era uma cepa muito semelhante com a cepa da China e que sofreu uma pequena mutação num pequeno segmento lá do seu RNA. Depois, quando ela foi para a Espanha, ela modificou um pouquinho, então a gente já sabe que foi o vírus da Itália que foi para a Espanha. Aqui no Brasil, os primeiros casos foram da Espanha, os casos que notificaram em Brasília já foram da Itália. Quer dizer, a gente hoje tem essa capacidade de rastreamento por esse sequenciamento que nos permite conhecer pequenas variações do RNA em cada segmento que ele faz. Até o momento não há nenhuma evidência de que essas alterações tenham se caracterizado com um novo vírus, como uma resposta imune diferente, ou seja, que desencadeie doenças diferentes, desencadeie resposta imune diferente, consequentemente que precisemos de vacinas diferentes. Então, volto a dizer, até hoje, onde se conhece, não há nenhuma evidência de que essas diferentes mutações pequenas que o coronavírus vem sofrendo causem alguma diferença na resposta imune desencadeada pela doença ou por uma vacina candidata. Beleza. A gente tem recebido aqui várias mensagens felicitando a mesa, felicitando os speakers pela brilhante palestra. Rodrigo Santiago, Dr. Clístenes, obrigado pelo prestígio. A gente tem agora aqui uma pergunta que eu não estou conseguindo identificar a pessoa, mas é um paciente que foi atendido na rede pública, foi diagnosticado clinicamente e radiologicamente, tomograficamente, teve alta para casa com Tamiflu e com azitromicina. A questão é, vocês indicariam a cloroquina ou hidroxicloroquina associar a esses dois tratamentos, associar ao Tamiflu e a azitro? Eu posso começar respondendo só em relação ao Tamiflu, depois eu passo para o Zé em relação às outras drogas. Lembrar que o Tamiflu é um inibidor de neuraminidase. O mecanismo de ação do Tamiflu, que é para o vírus influenza, ele inibe essa enzima na superfície que é neuraminidase. O coronavírus não tem neuraminidase. Então, há nenhuma indicação de utilização de Tamiflu em Covid-19. Às vezes, você está com um paciente com uma síndrome respiratória aguda grave, que você desconhece o diagnóstico etiológico. Será que é influenza? Será que é Covid-19? Você justifica a entrada quando você está fazendo um tratamento empírico onde você não conhece o agente. Uma vez que parece que é esse caso, onde você confirmou o diagnóstico etiológico do SARS-CoV-2, não há nenhuma evidência de que o Tamiflu ou Oseltamivir tem alguma utilidade no tratamento desses casos. Então, a primeira droga a sair desse esquema terapêutico, sem dúvida, é o Oseltamivir, o Tamiflu. Não há nenhuma evidência, não há neuraminidade, não há plausibilidade biológica de ter alguma ação desse tipo de droga nesses pacientes. E aí, obviamente, certamente o tratamento tem que ser individualizado, é difícil daqui a gente julgar tratamentos, mas eu passo para o Zé para falar das outras drogas, o que ele acha aí desse esquema terapêuticos, especialmente com a hidroxicloroquina tão falado recentemente. Em relação ao Oseltamivir, eu compartilho da sua resposta, não tem indicação nenhuma em usar em SARS-CoV-2, em Covid-19. A gente usa sim como terapia no início, quando a gente tem uma síndrome respiratória aguda grave e eu não tenho o diagnóstico do SARS-CoV, eu posso usar mesmo, mas depois que a gente tem o resultado, a gente teria nesse caso que já tem o diagnóstico de SARS-CoV, a gente suspende o Oseltamivir e aí manteria, nesse caso, a azitromicina. Agora, a dúvida é, usaria ou não hidroxicloroquina? Quando a gente pega os guidelines, a gente não tem nenhum trabalho grande, nenhum trabalho robusto que mostra a eficácia da hidroxicloroquina nesses pacientes em geral de SARS-CoV-19, SARS-CoV-2. Eu, José Roberto, eu tenho usado sim, principalmente nesse tipo de paciente, que é um paciente que está mais na fase que a gente faz de replicação viral, na fase inicial. Porque a hidroxicloroquina ela tem sim um efeito anti-inflamatório, ela pode ter sim um efeito na coagulação, então ela é uma droga reconhecidamente antitrombótica, tem um efeito baixo, mas tem esse efeito antitrombótico, então eu tenho usado sim nos pacientes que eu não vou internar, ou que eu interno, que é um paciente que não é tão grave, eu uso hidroxicloroquina junto com a azitromicina. O que a gente tem visto cada vez mais é que a hidroxicloroquina
hidroxicloroquina ela não tem eficácia naqueles pacientes muito graves, né? Que foi, inclusive, eu acredito que esse é o grande problema dos estudos que não conseguiram comprovar a ação da hidroxicloroquina. Então, aquele paciente que está indo para a UTI, que está com pulmão de SARA, aquele paciente que já está com o pulmão muito comprometido, que já está naquela fase um pouco mais tardia, que não é a fase de replicação viral, e em si uma fase talvez mais de coagulação intravascular disseminada, de inflamação de interleucina 6, a hidroxicloroquina nesses pacientes a gente não está vendo muito benefício. Então, sim, nesse paciente que vai ficar em casa, eu faço geralmente um eletro para avaliar se não tem nenhuma arritmia, se não tem nenhuma doença cardiovascular, o segmento QT desse paciente, aí eu uso sim a hidroxicloroquina, mas é muito interessante você ter esse contato próximo do paciente, né? Esse paciente que foi de alta, eu tenho que sim deixar, fazer talvez uma telemedicina, uma teleorientação sobre sinais e sintomas, sobre sinal de gravidade, para que esse paciente, se ele venha a complicar, ele vá novamente num pronto-socorro fazer uma avaliação. Essa é a minha opinião, lembrando que no Brasil, atualmente, a gente não tem nenhuma orientação, tanto do ponto de vista da Sociedade Brasileira de Pneumologia, do Ministério da Saúde, em usar de rotina a hidroxicloroquina. Ok. Tem uma pergunta aqui para o Megda. O que você faz para o seu paciente de DPOC para você mitigar essa exacerbação? Você aumenta a frequência das consultas, você faz telemedicina, como que você aborda eles? Uma das coisas boas, se é que a gente tem coisa boa nessa pandemia de Covid-19, eu acredito que foi a liberação pelo Conselho Federal da Medicina, pelo Ministério da Saúde, da telemedicina, né? Então eu tenho feito muito telemedicina nesses pacientes asmáticos, nesses pacientes DPOcíticos, e eu estou tendo um bom retorno, onde aquele paciente que talvez com 80 anos, que tem um DPOC, que eu conheço muito bem ele, então, talvez ele não precise num pronto-socorro, talvez ele não precise no meu consultório. Eu oriento através de plano de ação, aumenta a medicação, usa tal medicação. Vamos usar nesse momento agora a prednisona, ou agora nesse momento você está exacerbado, você precisa talvez de um antibiótico. Então, a telemedicina veio sim para ajudar muito em evitar ou talvez reduzir o risco da exacerbação. Fundamental usar sim medicação inalada. E uma outra dúvida frequente, Sandra, eu vou aproveitar, é que talvez, será que se eu usar corticoide inalado nesse paciente, eu poderia prevenir a exacerbação? Não. Se o paciente não tem indicação, DPOcítico, não tem indicação de usar corticoide inalado, porque ele nunca exacerbou, porque ele não é exacerbador, se eu acrescentar um corticoide inalado nesse momento, não tem nenhum trabalho, não tem nenhum dado científico que me mostra que provavelmente eu reduziria a exacerbação. Então você vai manter os broncodilatadores que o paciente usa. Se ele exacerbar, sim, eu posso usar corticoide sistêmico, mas a gente não pode usar corticoide inalado para prevenir exacerbação futura. Somente se ele já for exacerbador e se ele já está usando corticoide inalado. Ok. Pergunta da Maria Prata. Obrigado pela audiência, Maria. Ela pede que comentem sobre a necessidade do isolamento estendido para pacientes com permanência dos sintomas após 14 dias do diagnóstico e o papel da persistência do PCR positivo no SUAB nesses casos. É interessante essa questão, Maria, porque o que a gente tem visto é pelo menos, excreção de material genético do vírus por mais tempo, por tempo prolongado, especialmente em pacientes mais graves. Parece haver uma correlação entre excreção viral e gravidade dos quadros. No começo, a gente tinha muita dúvida em qual é o tempo de excreção viral e, portanto, qual tempo que esse indivíduo infectado deveria ficar em isolamento. Os estudos iniciais mostravam algo de excreção viral na média de 7 a 10 dias. Por isso, a Organização Mundial da Saúde se posicionou no primeiro momento, e aqui no Brasil também o Ministério, dos tais 14 dias. Isso ao contar do início dos sintomas. Então, do início dos sintomas até a eliminação, o período de eliminação viral seriam de 14 dias. O período de isolamento, que a gente faz para os casos confirmados, continua valendo, porque a grande maioria dos casos para de excretar vírus até o 14º dia de vida. Isso é até um período conservador. Porque para outros vírus respiratórios, a gente normalmente não espera 14 dias. Alguém que está com influenza, geralmente 2 dias depois de terminados os sintomas, ou 3 dias. 14 dias foi um período definido por vários estudos que mostraram essa média, com intervalo de confiança, que mostrava que 14 dias realmente você aí praticamente 95% dos indivíduos paravam de excretar o vírus. O que a gente tem visto e aprendido a cada dia são esses indivíduos de excreção prolongada.
imunocomprometidos, indivíduos que tiveram doenças graves. Então, e a sensibilidade do método de biologia molecular é muito grande. Então, hoje a gente recolher ou reconhecer partículas virais em escarro, em secreção nasal de indivíduos infectados há 20, a 30, 40 dias atrás, que a gente está vendo, a gente não conhece o significado ou o poder infectante dessas partículas virais. Elas podem estar misturadas com secreções respiratórias, com recuperação de quadros graves pulmonares, regeneração pulmonar desse epitélio, desses pneumócitos, após um quadro mais grave. Então, não se conhece ainda hoje qual é o real significado da detecção de partícula viral em indivíduos curados, vamos dizer assim, né, assintomáticos. Tanto é que no começo os americanos usavam a PCR, queriam 2, 3 PCR negativos para liberar o indivíduo do isolamento, e num cenário onde a gente não tem testes disponíveis para a gente ficar testando diariamente e liberar o indivíduo, até porque esses testes também têm uma sensibilidade falha, em torno de 70% a 75%. Esse é um problema hoje que a gente precisa conhecer melhor. Esses indivíduos gravemente enfermos, que ficam mais tempo internados, entubados especialmente, que desenvolvem uma lesão pulmonar mais grave, têm excretado o vírus por mais tempo, ou têm reconhecido o material genético do vírus por mais tempo. Qual é o real significado disso? Não sei se o Zé quer comentar, mas eu particularmente não creio que essas partículas virais sejam infectantes. Eu acho 14 dias, de uma maneira geral, um tempo suficiente para liberar o indivíduo do isolamento. Eu na minha rotina também tenho feito 14 dias, já estou liberando a partir do início dos sintomas. E como a gente comentou antes, tem muitos pacientes que não sabem muito bem quando começou os sintomas. Né? Então, para esses pacientes, ou até mesmo para outros pacientes que às vezes se sentem muito inseguros ou moram com outra população de risco, eu tenho pedido sim de rotina para fazer o PCR depois do 14º dia de sintomas. E para todos os pacientes que eu pedi após o 14º dia de sintomas, veio negativo. E aí eu liberei, o paciente se sentiu mais confortável, seguro, né? Mais seguro. Mas não é rotina pedir para todo mundo após o 14º dia de sintomas, inclusive nesse momento e na situação que a gente vive, a gente não tem nem exame para fazer nos pacientes que a gente tem sintomas. Imagina fazer de rotina em todo mundo depois do 14º dia. Eu tenho liberado sim após o 14º dia. Legal. Adriana Jardim, obrigado pela pergunta. Tem uma outra pergunta aqui, que fala assim, existe uma cultura já bastante arraigada nos emergencistas, né, de se fazer nebulização de rotina. Só que hoje, com o Covid, a gente pode estar espalhando. Vocês acreditam que isso deve ser mudado? Ou, pontualmente, nesse período, isso deve ser cuidado, deve ser olhado com outros olhos? Sem dúvida, né? A gente aqui no Brasil, a gente gosta muito da inalação, da nebulização, né? Em outras partes do mundo, eles não usam muito isso. Nos Estados Unidos, a maior parte dos broncodilatadores são feitos através de sprays, bombinhas com espaçador. É muito mais barato fazer no spray, na bombinha com espaçador. É muito mais fácil, é muito mais cômodo para o paciente. Quando a gente coloca um paciente para fazer uma nebulização, uma inalação no pronto-socorro, eu tenho que preparar medicação, eu tenho que usar, às vezes, ar comprimido, oxigênio, eu tenho que deixar o paciente fazendo por 30 minutos essa nebulização. E nessa real situação de pandemia, eu aumento sim o risco de aerossol e provavelmente, né, eu aumento a chance de transmissibilidade para toda a equipe de saúde, que é o que a gente menos quer, né? Então, por isso, inclusive, que lá no início, lá na China, quando a gente começou a aprender, muitos profissionais de saúde eles foram contaminados. No ato de intubar e também no ato de fazer nebulização, fazer inalação. Então é momento dos gestores hospitalares, dos gestores de saúde, sim, avaliarem a necessidade de troca da nebulização no pronto-socorro pelo spray. O spray é simples, o spray é fácil, é barato. Então, nesse momento, é muito mais fácil você fazer o spray e não correr o risco de deixar a população, principalmente os profissionais de saúde, expostos a esse aumento de aerossol, do que você deixar um paciente que chega com uma síndrome respiratória aguda, que chega com uma dispneia, e vai, sim, usar o spray com espaçador, que é muito mais fácil. Depois, se você tiver alguma dificuldade e não conseguir espaçador para todo mundo, você pode, sim, esterilizar esse espaçador. A bombinha é muito barato, a bombinha custa menos de R$15, você pode usar uma bombinha para cada paciente. E, sim, essa que é a orientação tanto do Ministério da Saúde quanto da Organização Mundial da Saúde, fazer spray no lugar da nebulização. Ok. Rodrigo Santiago, obrigado pela audiência e pela pergunta que está vindo agora para o Megda. Ele pergunta o seguinte: paciente que está internado sem sinais de complicação
sem sinal de atelectasia, sem sinal de tromboembolismo ou de infecção. Você repete a tomo para documentar Melhora. a evolução radiológica ou não? E o PCR, se vale a pena repetir antes da alta? Certo. Bom, em relação ao PCR, eu acho que a gente já falou, né, já comentou, eu não preciso negativar o PCR para dar alta para esse paciente. E nessa situação onde o paciente está bem, a gente fez, geralmente nos pacientes internados, a gente faz sim uma tomografia de entrada no paciente, mas a gente não repete a tomografia. Quando eu repetiria a tomografia nesse paciente? Se eu penso em um diagnóstico diferencial, se eu penso numa complicação, aquele paciente que está tendo estertores creptantes na ausculta, aquele paciente que na ausculta pulmonar tem sinais e sintomas de derrame pleural, eu posso sim fazer uma tomografia, mas a gente não repete a tomografia. Principalmente porque a gente tem essas evoluções na tomografia e as alterações tomográficas, elas podem persistir por até 30 dias. Então, se eu repetir a tomografia, eu vou expor o paciente a mais radiação, eu vou expor a população que trabalha com radiologia ao contágio desse vírus. Então, eu não repito, eu faço a tomografia no momento de entrada, inclusive eu posso dar alta para o paciente só com essa tomografia. E se, de bom tom, eu achar que no meu consultório, depois de 30, 40 dias, se o paciente ficou com alguns sintomas, eu repito a tomografia. Mas não é rotina fazer 2, 3 tomografias para comprovar que está melhorando em pacientes internados. Ok. Uma outra pergunta aqui também que eu não consegui identificar a pessoa foi que paciente que usa inibidor de ECA teria algum fator protetor na evolução ou na contaminação? Essa foi uma discussão muito interessante, né? Que no começo, tanto os pacientes que usavam IECA, ou bloqueador do receptor da angiotensina, acreditava-se que poderia ter ação sim naquela enzima conversora da angiotensina 2 e, consequentemente, quem usava tanto o IECA quanto os bloqueadores do receptor da angiotensina poderiam aumentar a adesão viral e, consequentemente, aumentar a replicação viral caso fosse contaminado pelo coronavírus, né? Então, foi inclusive uma corrida da população que usa essa medicação, ligando para cardiologista, ligando para outros colegas, para ver se poderia ou se havia necessidade de trocar a medicação. O fato é que já tiveram vários estudos e esses estudos mostraram que se eu usar IECA, se eu usar bloqueador do receptor da angiotensina, não vou ter alteração em relação a essa enzima conversora da angiotensina 2, tanto que tem a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Hipertensão já fez nota que mostrou que essas medicações, elas não alteram ou não causam mais risco se o paciente vir a contrair o Covid-19. Agora, tem um estudo que é muito interessante, que saiu que provavelmente esses pacientes que usam IECA teriam um fator protetor, então naquele fator que seria mal, agora teria um fator protetor, mas eu vi esse estudo, é um estudo também bem pequeno, que foi um estudo prospectivo. Então, a mensagem que fica é, se você está usando IECA, se você usa bloqueador receptor da angiotensina, continue usando, que não vai fazer nem bem nem mal, vai ser do mesmo jeito. Ok. Tem uma pergunta aqui do Sérgio Boretti dos Santos. Essa pergunta é para mim agora. Ele está perguntando se esse link da aula de hoje vai ser disponibilizado. Sim, daqui mais uns dias a gente vai disponibilizar esse link, sim. Ok? Eu acho que aqui se encerram as perguntas. Acho que a gente perguntou todas, né? Então, não havendo mais perguntas, a gente encerra o evento de hoje e, mais uma vez, agradecendo a presença de todos e a presença dos nossos speakers aqui. Muito obrigado em nome da Gleimark. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.